Paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus, hoje mais uma vez nós estamos aqui no nosso propósito de estudo dessa semana e hoje nós vamos falar de vida com a família, como nós já comentamos ontem, que a parte da vida com a família seria dividida em três partes. Um era com relacionamento de honrar pai e mãe, reconhecendo as autoridades, e o outro com o relacionamento conjugal, e o outro falando do relacionamento com os filhos, na proposta de deixar um legado. Então hoje nós vamos falar da parte do projeto que vai envolver o relacionamento conjugal. Como base de versículos, pegamos Efésios 5, do 22 ao 31. Aqui vai falar nessa palavra os deveres do lar. E começa assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao vosso marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sendo sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Amém? Então esta palavra aqui de Efésios, no capítulo 5, versículos 22 a 31, ele vai aqui explicar para nós, né, Paulo, quando está escrevendo isso, e ele traz a referência lá do Gênesis 2, 24, que é essa parte que diz assim: o marido, né, eles deixarão, né, se um homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois tornarão uma só carne. Então aqui ele está explicando o que é essa necessidade desse casal viver um se entregando pelo outro. Submissão da mulher está sobre a mesma missão do homem. Submissão significa uma missão dentro de uma missão, né? Sub, uma embaixo da outra. Então, não é uma questão de servidão, mas é uma questão de estar caminhando no mesmo projeto. E, por consequência dessa submissão, de entender que a mulher está na mesma missão como auxiliadora idônea, que é isso também que o Senhor diz lá no início, em Gênesis, quando ele diz que vai fazer uma mulher, uma companheira idônea e que será a auxiliadora. Então, debaixo desta sabedoria de ser a esposa que caminha debaixo da mesma missão, que está submissa, que está debaixo da mesma missão, ou que está incluída na mesma missão, ou que é solidária naquela missão, corresponsável pelaquela missão. Então, o marido deve apresentar o amor para essa mulher, entregando-se por ela, a fim de que de santificar esse relacionamento, a fim de apresentar essa unidade que é uma só carne, duas pessoas, duas almas, dois pensamentos, dois modelos de vida que antes do casamento, que cada um foi treinado numa família diferente, quando se casa precisam passar por esse processo de unificação de propósitos, unificação de pensamentos, unificação de proposta, de projeto de vida. Então, apresentando o amor, o respeito, apresentando o relacionamento a Deus para que ele fique sem mancha, sem ruga, para que ele fique estruturado, como ele vai dizer aqui no versículo 29,
que vai alimentar, cuidar desse corpo. Então, a mulher cuida do seu corpo, o homem cuida do seu corpo. E os dois juntos cuidam do corpo, casamento, do corpo, unidade, que é ali que os dois se tornaram uma só carne através da aliança do casamento. Então, dentro do nosso projeto, aqui, essa parte do relacionamento conjugal, a avaliação assim que eu tenho pensado e analisado é exatamente a parte da comunicação, a parte da integração dos propósitos. O que vocês, como casal, querem investir? O que vocês, como casal, pensam sobre a educação dos filhos? O que vocês, como casal, pensam como a respeito dos ministérios na igreja? O que vocês, como casal, pensam em relação às atividades físicas? Porque aí todo projeto que está sendo feito anteriormente, todas as áreas da vida, elas precisam estar sincronizadas. Então, por exemplo, se você fez lá no seu projeto na vida com a saúde, algum tipo de dieta, algum tipo de horário em relação a fazer atividade física e tal, isso tudo não pode interferir com os momentos do relacionamento que para o seu marido é importante, ou para a sua esposa, que você esteja presente. Então é um alinhamento. Se você fez lá o horário que você vai estar fazendo atividade física, se isso pode combinar com o horário que o seu cônjuge também está fazendo atividade física, fica melhor ainda. Se você combinou lá um horário, se você marcou no teu projeto um horário que você vai tirar para orar, para estudar a palavra, e esse horário é um horário que o teu marido tem uma atividade que ele gostaria que você tivesse presente, você precisa entender e sincronizar esses horários para que isso já vai uma coisa vai juntando com a outra, porque não são propostas separadas, porque senão você não vai conseguir tempo para tudo, porque ainda tem a parte emocional, ainda tem a parte profissional, a parte social, a parte intelectual. Então, esse momento aqui do conjugal, como é juntos, precisa conversar bastante sobre o que é relevante para você nas outras coisas que não dependem do seu cônjuge, para que as coisas que dependem dele, que precisa estar junto com ele, dentro daquilo que é importante para ele, vocês conseguirem colocar juntos. Então é muito interessante, porque aí não fica uma coisa separada da outra. E a segunda parte da referência que eu peguei aqui para o relacionamento conjugal, Efésios, no capítulo 5, o 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Aqui, no capítulo 5 de 1 Timóteo, a palavra aqui vai estar explicando sobre a questão de cuidar das pessoas, está mais relacionado ao servir as outras pessoas, a proteger a outra pessoa, né? E aí, quando chega no 8, ele está explicando que todas as coisas que você vai fazendo, ela precisa ter uma conexão, mas se você não cuidar primeiro da sua casa, então você é pior do que o descrente, vai dizer assim. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então, o que acontece dentro desse projeto? E principalmente nesses 3 dias que nós estamos trabalhando, que nós vamos trabalhar a questão da família. Ontem nós trabalhamos o pai e mãe, hoje nós estamos trabalhando o conjugal. E o da família nós vamos trabalhar só depois que passarmos o dos filhos, né? Nós vamos trabalhar só depois que passarmos o emocional, o profissional e o social. Por quê? Porque os filhos é para deixar um legado, é a proposta de deixar um legado, de como nós estamos influenciando. Mas então aqui não adianta o que essa palavra de 1 Timóteo 5, versículo 8 está dizendo é que não adianta nada você fazer um belo projeto com todas as outras áreas da sua vida e de repente você deixar a família sem o amparo que precisa, sem o cuidado que precisa. Então isso aqui, ele está dizendo que isso aqui é pior, porque você está tentando fazer algo
que não é a estrutura principal, a base principal, aquilo que de fato vai sustentar. Porque a família nós temos essa necessidade de relacionamento familiar, porque isso está conectado, primeira coisa, com a nossa origem, porque o Senhor, quando nos fez, escolheu, né, um canal de pessoas, nosso pai, nossa mãe, para que ele viesse a ser o canal para nos gerar. E depois nós temos a necessidade do relacionamento, de encontrar um parceiro, uma parceira. E depois nós temos a necessidade de procriar, de multiplicar, de trazer os filhos. E isso já é uma delegação assim da parte do Senhor para nós. Então nós precisamos realmente dar valor a isso, cuidar dessa parte, ouvir, manifestar os nossos desejos, manifestar as nossas emoções, dizer o que nós estamos planejando, pensando e sentir da outra parte o que é importante dentro dos horários, da rotina do dia, da jornada da semana, as coisas que são valorosas para o cônjuge, para colocar junto no seu projeto, para que isso não venha a ser o momento em que você vai, de repente, estar fazendo um belo de um projeto, mas esse projeto é individualista, não inclui a tua família, não inclui um momento para honrar e respeitar, para estar presente com seus pais, não inclui um momento em que você vai realmente se doar, servir e entregar ao seu cônjuge, em que realmente você vai estar ali fazendo papel de cuidar da sua família, da sua casa. Então, a palavra de hoje em relação ao cônjuge, a dica mais importante é que a comunicação nesse relacionamento em relação às outras coisas do projeto que depende de você, que estejam bem alinhadas com aquilo que é importante para o seu cônjuge, para que não seja um problema na hora de executar. Como, por exemplo, se você colocou ali que você vai servir, e colocou um horário aí que você vai fazer algo diferente do que você estava fazendo e vai precisar sair de casa para servir. Se isso for sucumbir o horário que você deveria estar com seu cônjuge, você precisa refletir, conversar com ele, com ela, para saber se ele também não gostaria de participar. Porque aí, se você colocar lá, vamos imaginar, sábado à tarde eu quero servir em tal situação, em tal condição. O que você acha? O que você gostaria? Eu também acho que isso é legal, gostaria de participar. Pronto, então aí vai estar os dois fazendo a mesma coisa e vão estar juntos e vai ser uma coisa que agrada os dois, que vai estar sob a mesma missão. Então isso é bacana. Agora, se ele fala assim, não, esse horário para mim não é bom, esse dia não é bom, eu acho que isso vai tirar o nosso tempo. Mas eu quero servir, então procura um horário que não atrapalhe o relacionamento, que não atrapalhe, que não prejudique, que não tire, né, do seu cônjuge o direito de estar com você. Então é isso que nós temos que analisar nessa parte do projeto, porque a palavra de Deus aqui é clara, essa palavra que nós lemos é clara sobre estar sob a mesma missão, demonstrar o amor e o respeito. E se nós não fizermos isso, de cuidar da nossa casa, nós vamos estar sendo pior do que o descrente. Essa palavra é muito forte para nós, porque são tantos exemplos e tantas coisas que nós temos que seguir e analisar diante das coisas que esse mundo propõe para nós, como relacionamentos que, por qualquer coisa, as pessoas estão se separando, por qualquer coisa as pessoas estão falando não vale a pena porque eu mereço ser feliz e abandonando as causas, que é a causa que Deus, né, tem tanto zelo, tem tanto é que nesta palavra de Efésios que nós lemos, ali vai dizer que o relacionamento do casamento, ele é comparado ao relacionamento de Cristo com a igreja. E olha o que Jesus Cristo fez pela igreja, se entregou por ela, morreu por ela, para que ela conseguisse, para que ela pudesse chegar à salvação. Então, assim, é isso que nós temos que fazer, lutar pelo nosso relacionamento como se fosse a nossa própria vida, porque é a nossa própria vida, porque
se nós nos tornamos uma só carne, nós precisamos lutar até a última gota de sangue que nós temos de força para poder fazer dar certo, para poder fazer caminhar de forma livre, de forma agradável, fazendo bem um para o outro, para que o Senhor seja louvado e glorificado na nossa casa, na nossa vida, tendo a, a liberdade de agir em nós e através de nós também nessa área, como casal que ama e respeita e que se entrega ao Senhor e serve como se tudo o que fizesse fosse para Deus. Amém, minhas irmãs? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar trabalhando com vocês, orando com vocês. E eu tenho aprendido muito nesse tempo, tenho olhado a palavra com um olhar mais diferente do que eu tinha, né, olhado até agora, porque a cada dia que passa, como eu falei, nós já estamos há 5 anos neste grupo, então há com certeza uma evolução, um amadurecimento nas nossas vidas de tanta palavra, de tanto conhecimento da parte do Senhor para nós, e isso é maravilhoso. Que o Senhor seja louvado nas nossas vidas, em nome de Jesus.